Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui para mais uma videoaula e hoje nós entramos num novo assunto e esse assunto é circuitos sequenciais. Então, como eu já havia falado para vocês algumas vezes, nós temos no mundo de eletrônica digital duas grandes áreas. Uma delas são os circuitos combinacionais e a outra são o que nós vamos começar a ver agora, que são os famosos circuitos sequenciais. Tranquilo? Vamos lá. Bem, de maneira geral, o que é um circuito sequencial? Relembrando um pouquinho os circuitos combinacionais, então, de novo, o que é um circuito combinacional? O circuito combinacional é aquele em que as variáveis de saída dependem única e exclusivamente das variáveis de entrada. Ponto final. Então, o circuito combinacional é um circuito constituído somente por portas lógicas. Mudou a entrada, muda a saída. Já agora, circuitos sequenciais, nós vamos ter uma grande diferença. As saídas agora dependem ainda, único e exclusivamente, ou melhor, dependem ainda, não mais, único e exclusivamente das variáveis de entrada. Esses circuitos sequenciais dependem ainda das variáveis de entrada, porém dependem também agora de um valor anterior armazenado na sua própria saída. Então, olhando aqui a parte descrição bonita, os circuitos sequenciais têm as saídas dependentes das variáveis de entrada, a mesma coisa, mas também agora depende de estados anteriores, ou seja, valores memorizados, certo? Geralmente valores memorizados nas próprias saídas. Tá? Então essa realmente é a grande diferença dos circuitos combinacionais para os circuitos sequenciais. Então essa figura que vocês podem ver aqui no slide é uma figura que apresenta o principal circuito digital, vamos chamar assim, dessa lógica sequencial, que é o chamado flip-flop. Então essa caixinha representa o flip-flop, dentro dele não tem nada de misterioso, são portas lógicas também, e ele é o seguinte, de maneira genérica então, ele possui duas saídas, como vocês podem ver aqui, a gente chama a saída Q e a saída Q barra, sendo que a saída Q é a saída principal, essa aqui é a que mais nos interessa, e é uma inverso da outra, sempre assim, ok? Então ele tem essas duas saídas, essa é a principal. Como a entrada, ele sempre vai ter a entrada 1 e a entrada 2, então são apenas duas entradas para cada flip-flop. Claro que eu posso ter mais de um flip-flop, nós vamos ver em diversos circuitos mais à frente. Então, além da entrada 1 e da entrada 2, ele tem uma entrada de clock, que nós vamos ver também em seguida, podemos chamar também de entrada de sincronismo, tem alguns nomes, Mas é a entrada de um relógio pulsante aqui, de uma onda quadrada pulsante, que normalmente ela vai ativar o funcionamento do flip-flop ou bloquear o funcionamento do flip-flop, tá? Ou seja, desse meu circuito combinacional. Mas nós já vamos ver em seguida. Tá? Então, basicamente, o que tem que entender, tem a saída aqui, a saída principal, tem duas entradas e uma entrada de sincronismo, que é a entrada de clock. Beleza? Então é isso. Esse é o circuito básico do circuito sequencial. Muito bem, primeiro circuito do mundo de circuitos sequenciais que nós vamos falar é o chamado LET RS básico. Então, o que é um LET RS básico? Olha só, gente, é um circuito simples, formado por duas portas lógicas NOR, só que tem a característica agora, vejam só, a saída dessa porta lógica NOR, eu faço uma realimentação, ou seja, eu pego a saída e coloco na entrada da outra porta lógica NOR. A saída dessa porta lógica NOR, eu coloco na entrada da porta lógica NOR de cima. Tá? Então, essa retroalimentação ou realimentação é que dá a característica desse circuito simples de duas portas lógicas ser chamado agora de circuito sequencial. Então, aqui nós temos as duas saídas, saída Q é a principal e a invertida. Então, se Q é 1, a outra sempre é o inverso, que é 0. Tá? E entradas nós temos duas agora. A entrada 1 nós chamamos de R, de resetar, de reset, e S de setar. Simplesmente S, ok? Por enquanto nós não temos sinal de clock ainda, por isso esse modelo é chamado do LET RS básico, ok? Essa é a ideia. Muito bem, beleza? Mas e daí? Como é que funciona esse LET RS básico? Vamos tentar entender.
Para entender um circuito digital, gente, qual é a melhor forma? Tabela da verdade. É isso mesmo. Com a tabela da verdade fica fácil da gente entender como funciona, então, o meu circuito LET-RS básico. Então, vamos lá. São duas variáveis de entrada, set e reset. Com isso, montando a tabela da verdade, nós temos 4 possibilidades. Estão aqui as 4 possibilidades. 0 e 0, 0 e 1, 1 e 0 e 1 e 1. E a nossa saída principal, vamos só falar dela, que é essa saída Q aqui. Então, vamos lá. Vou tentar desenhar aqui, vamos ver se vai dar certo. Eu acho que vai dar. Aí, ó. Deixa eu ver se... pegar uma caneta. Tentem acompanhar então, gente. Vamos lá. Vamos ver a primeira possibilidade. Detalhe que agora nós temos que nos preocupar é o seguinte, ó. Antes de eu colocar um valor nas entradas, eu já tenho um valor definido na saída. Tá? Porque justamente nós temos um circuito sequencial. O circuito sequencial ele tem memória. Então, para começar o teste, nós temos que levar em consideração que antes de colocar dados na entrada, Q vale 1 e o Q barra, que é seu inverso, vale 0. Então, eu vou colocar agora 0 e 0 nas entradas. Ó. Boto 0 aqui e 0 aqui. Certo? O que acontece, então, nessa possibilidade, quando eu colocar 0 e 0? Vamos lá. Preste atenção, hein? 0 e 0, primeiro o que eu tenho na saída? A saída está em 1, então esse nível lógico 1 realimenta aqui, e aqui eu tenho 1. Por outro lado, na Q barra eu tenho 0, ele realimenta por aqui, eu vou ter aqui 0. 0 e 0 numa porta lógica ou dá 0, invertendo dá 1. Ficou 1, não mudou nada. 1 e 0 na porta lógica ou dá 1, invertendo dá 0. Então deu 0, não mudou nada, estabilizou. Não aconteceu nada. Ou seja, quando eu tiver 0 em 7, 0 em reset, o que acontece com a minha saída aqui? Meu saída principal? Não acontece nada. Ela fica inalterada. O Q estava em 1, ficou em 1. E o Q barra estava em 0, ficou em 0. Entendido? Então, o primeiro caso é esse aqui, está explicado. Deixa eu ver se ele volta aqui. Se não volta, ferrou. Pronto. Deixa eu ir de novo lá. Aqui. Pegar a caneta. Caneta. Pronto, vamos ver outro caso agora. Agora eu tenho set em 0. Eu tenho reset em 1. Novamente, eu já tinha isso nas minhas saídas. Tá? E eu apliquei agora nas entradas set 0, reset 1. O que vai acontecer com o meu LET-RS básico? Vamos ver? Vamos simular. Então, vamos lá. A saída aqui está em 1, realimenta por aqui. Aqui eu tenho 1. Aqui estava em 0, realimenta por ali. Aqui eu tenho 0. Já tinha isso, na verdade, né? Antes de eu botar as entradas. Tudo bem. Aí eu coloquei reset em 1, set em 0. Tá ali. Vamos executar. 0 e 1, ou 0 e 1 na porta lógica ou dá 1, invertendo, dá 0. Esse 0 vem aqui, substitui esse 1. Vou riscar aqui. Ops, assim, 0. 0 e 0 dá 0, invertendo, dá 1. Ok? O 1 realimenta aqui, substitui esse cara aqui. Então, aqui fica 1. Deixa eu ver se tem borracha aqui. Tem. Opa, ficou melhor. Então, aqui é 0. 1 e 1, então, na porta lógica ou dá 1, invertendo, deu 0. E estabilizou, né? 0 e 0 inverte dá 1, 1 e 1 estabilizou. Pronto. Então, quando eu colocar 7 em 0, reset em 1, o que acontece com a minha saída aqui? Fica em 0. Perceberam? É isso que acontece. Muito bem. O detalhe super importante em circuitos sequenciais, gente, é que assim, ó, mesmo agora eu vindo aqui, ó, tirando meus valores das entradas, da entrada R e S, na verdade, né? Deixa eu pegar a caneta de novo. Ó, então isso aqui não muda, né? Isso aqui está em 1, fica em 1. Ó, tirei as entradas. O que acontece com as saídas? Vai mudar? Não.
Não muda o valor das saídas quando eu tiro o valor das entradas, justamente porque fica armazenado. É o conceito de memória que nós empregamos agora nos circuitos sequenciais. Essa é a ideia. Tá bom? Mas vamos continuar. Vamos colocar agora 1 e 0. Então, 7, 1. Opa, errei. Agora, vamos botar, então, o 7 em 1 e o reset em 0. Reset em 0. Então, 0 e 1 na porta lógica ou dá 1, invertendo, deu 0. Vem para cá, 0 e 1 dá 1, invertendo, opa, muda aqui, dá 0. Se dá 0 aqui, realimenta para cá, aqui também dá 0. Então, tem que eliminar esse cara aqui que sumiu e esse cara aqui que sumiu. Pronto. E refazer agora aqui de novo. 0 e 0 na ou dá 0, invertendo dá 1. Opa, se dá 1, esse cara aqui também some. E esse cara aqui vai realimitar por aqui, esse 0 também vai sumir. Então, vem para cá, aqui eu tenho 1. 1 e 1 na porta lógica ou dá 1, invertendo dá 0. 0 e 0 dá 0, invertendo dá 1, estabilizou. Beleza. Então, quando eu colocar reset em 0, 7 em 1, aqui ó, 7 em 1, reset em 0, a minha saída principal Q, essa saída principal fica em 1, conforme está ali. Fechou? Mesmo vindo aqui, tirando as entradas, tira essa entrada 7, tira essa entrada reset, muda alguma coisa? Não, esse 1 continua realimentando aqui, esse 0 continua realimentando ali e mantém o valor armazenado na saída. Muito bem. Beleza? Com isso, então, gente, nós fizemos esses dois casos aqui, ó, que são os dois casos mais relevantes, que é o set e o reset. Olha o significado da palavra reset, o significado da palavra set, setar, resetar. Resetar é zerar, não é? Então, quando eu colocar reset em 1, eu estou zerando a minha saída. Quando eu colocar o set em 1, eu quero setar o meu let. Então, quando eu colocar o set em 1 e esse cara em 0, é porque eu estou querendo setar, ou seja, deixar a minha saída em 1. Então, o que eu fiz nessas operações é, quando tem 0 e 0 não acontece nada. Quando eu tenho o reset em 1, eu reseto, a saída vai para 0. E quando eu tenho o set em 1, a minha saída vai para 1. Essa é a ideia inicial que eu mostrei até agora. Mas falta um, professor. E esse? Pois é. Essa situação é uma situação, quer ver? Vamos colocar para ver o que acontece. Imagina, eu quero resetar, quero reset em 1, eu quero resetar, mas eu quero também setar. Faz sentido eu querer resetar e setar ao mesmo tempo? Não faz sentido, né? Então vamos ver o que acontece. 0 e 1 na porta lógica ou dá 0, invertendo deu 1. Retorna para cá. 1 e 1 dá 1. Invertendo dá 0. Até estabilizou, né? Para esse caso estabilizou, tá? Coincidentemente. Mas a maioria dos casos que nós vamos ver mais à frente, quando eu coloco 1 em 1, não faz sentido. E ele fica oscilando aqui, inclusive. Fica piscando em altíssima velocidade. Então, a gente diz que quando tem 1 e 1 no reset no set, no reset no set, é um estado que a gente não usa, não faz sentido. Porque eu não quero nem resetar, ou melhor, eu quero setar e resetar ao mesmo tempo. Então, isso não tem lógica. Então, é uma situação que nós não usamos, não trabalhamos com essa situação. E alguns modelos de circuitos que nós vamos ver aí, até é proibido, a gente considera proibido que é marcado, tá? Muito bem. Então, revisando, deixa eu só apagar aqui. Revisando, o que é importante entender do let RS básico? Quando eu colocar 0 e 0 nas suas entradas, mantém o valor armazenado, não muda nada. Quando eu colocar 0 e 1, opa, o reset está em 1, então ele vai para 0 a saída. Eu reseto o meu let RS básico. Então ele fica aqui em 0, como mostra ali. Quando eu colocar o reset em 1 e o set em 0, é que eu quero setar o meu let RS básico.
Então a saída principal fica em 1. É isso que acontece. E essa última não deve ser usada, estado não usado. Ok? Entendido? Então essa é a ideia do LET RS básico. Primeiro modelo, para a gente começar a entender. E vamos para o próximo. Muito bem. Aqui, gente, tem exatamente um diagrama de estados, ou um diagrama de tempo, melhor dizendo, onde nós temos um tempo T0, um tempo T1, um tempo T2 e o tempo T3. Então, o tempo está passando e nós temos os valores de entrada mudando durante a passagem do tempo. Então, para analisar esses circuitos digitais, sequenciais, principalmente de agora em diante, nós vamos trabalhar muito com esses diagramas de tempo. Aí vai ser muito importante, por exemplo, o uso do osciloscópio, lá nas aulas práticas, para a gente poder ver essa passagem de tempo e o que acontece, exatamente as formas de onda do funcionamento do determinado circuito sequencial. Então, nesse caso aqui, para vocês começarem a entender a interpretação dos diagramas, eu vou começar a explicar, quer ver? Ó? Então, aqui nós temos o tempo, um tempo inicial, o T0 é o tempo inicial, tá? Então, como eu tenho que levar em consideração nos circuitos sequenciais uma condição anterior, qual é a minha condição anterior do tempo 0? Então, a condição anterior era que a saída principal Q valia 1, então Q valia 1 na condição inicial, e o Q0 é o inverso, valia 0. E o que eu tinha nas entradas RS, aqui RS, era 0 e 0. Então, começa o tempo. O que acontece? Se a partir do tempo T0 o meu R foi para 1, e o meu S ficou em 0, significa então que aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 0. Se eu tiver 1 no reset, 0 no set, para quanto que vai a saída? A saída principal vai para 0. Então, a saída principal que estava em 1, no tempo T0 em diante, como aqui foi para 1, ela executou a tabela da verdade. E a saída principal, então, caiu de 1, foi para 0, e permanece em 0 durante um tempo que o meu reset estiver em 1 e o set aqui estiver em 0. Tá? Então, o tempo vai passando e no tempo tem 1 eu reanaliso de novo, porque há mudanças, né? Quais as mudanças no tempo T1? A partir do tempo T1, a minha entrada R, então, agora ela vai para 0, então R aqui foi para 0, e a minha entrada S também continua em 0. Então, ficou 0 e 0. 0 e 0 na entrada do meu LET, não acontece nada, o que tinha continua. O que é que eu tinha na saída Q mesmo? Antes do tempo 1, a saída Q estava resetada, ela estava em 0. Então, ela continua em 0. Claro, e o Q sempre é o inverso, né? Como aqui está em 0, aqui está em 1. Muito bem. No tempo 2, o que é que eu tenho? Há uma mudança nas minhas entradas. Observem aqui, ó. A saída S sai de 0 e vai para 1. Então, a saída S agora vai para 1, 7 vai para 1, e o R? O R continua em 0. Opa! Se o 7 está em 1 e o R está em 0, eu quero setar o meu LET. Eu quero que a saída vá para 1. Então, desde o primeiro momento que esse meu 7 foi para 1, a saída Q também foi para 1 e permanece. Permanece até uma nova mudança. Tá? Ou seja, até o tempo T3. Então, continua em 1 a saída Q. Desculpa, aqui a saída Q em 1 e a Q barra, claro, é sempre o inverso. Foi para 0. No tempo T3, o que é que eu tenho? Eu tenho a R, entrada R continuando em 0. Então, R aqui está em 0. E a entrada S, que estava em 1, agora ela cai para 0. Ou seja, R e S estão em 0 e 0 a partir do tempo T3. Aqui, ó. 0 e 0. Se estão em 0 e 0 as entradas R e S, o que acontece com a saída Q? Nada, fica inalterada. Então, a saída Q, que antes de T3 estava setada, não muda nada, ela continua setada. E assim continuaria conforme o tempo for passando e as entradas R e S forem mudando os seus níveis lógicos. Entendido? Então, essa é a análise que nós fizemos desses diagramas de tempos aqui, que é uma execução da tabela da verdade, mas é o que ajuda a gente a entender o funcionamento dos circuitos sequenciais. Por enquanto esse é simples, mas mais para frente começa a aparecer alguns outros um pouco mais complexos.
Muito bem. Esse aqui eu vou pular, mais na frente eu explico por quê. E vamos falar desse aqui agora. Muito bem. Aqui nós temos um circuito LET ainda, o RS básico, porém agora é o LET básico síncrono. O que é isso que apareceu de novo agora, gente? Olhem só. O que aparece de novo no síncrono é a inclusão de mais duas portas lógicas e um outro sinal C, que a gente chama do clock. Lembra que eu falei para vocês lá no início? Aqui, ó, deixa eu voltar. Ó, que os circuitos sequenciais, essa caixinha que sempre mostra ele, tem duas entradas e uma entrada de clock. Então agora nós estamos incrementando esse circuito, colocando a entrada de clock. Qual a função da entrada de clock? Muito simples, gente. Está entrando numa porta lógica AND, não está? A AND funciona como uma chave digital. De novo, a história da chave digital aparecendo aqui. Então, se uma das entradas de uma AND for 0, me interessa saber o valor da outra entrada? Não, a saída é 0. E se uma das entradas, essa aqui, for 1, qual o valor da saída? É o valor que tiver essa variável R. Se R estiver em 0, a saída vai ser 0. Se R estiver em 1, a saída vai ser 1. Então essa é a filosofia de chave digital, que nós já temos falado aí em algumas videoaulas, certo? Então a ideia, imaginem qual é. Quando esse meu C, esse meu clock estiver em 0, ele coloca 0 aqui, 0 aqui. Me interessa saber o valor de R e S? Não. O meu LET fica travado. Ele não vai mudar os valores das saídas. Ele fica bloqueado, certo? Então ele está fora de sincronia com outros circuitos ligados a ele. Está parado. Por outro lado, quando eu colocar esse clock em 1, aqui fica 1, aqui fica 1. Então eu libero as entradas S e R para que elas tenham o seu funcionamento no meu LET, né? Setando e resetando respectivamente. Tá? Por isso essa ideia de LET RS básico síncrono, certo? Para dar um sincronismo. Imagina que eu tenho milhares de LETs desse numa memória RAM, por exemplo, numa memória cache. Memória cache é formada justamente por esses circuitos aqui, certo? Então, tu imagina a memória cache. Tem hora que eu quero que... Isso seria um bit de uma memória cache, só para vocês terem ideia. Então, imagina, tem hora que eu quero liberar aquele bit para ser gravado, tem hora que eu quero não liberar aquele bit para ser gravado. Como é que eu vou fazer esse controle? Através disso aqui. Um bit de sincronismo, um bit de clock. Quando eu colocar em 0, esse bit fica travado, não gravo ele. Ninguém consegue gravar, fazer uma operação de escrita, ou 0 ou 1. Quando eu coloco ele em 1, eu habilito ele a funcionar. Então, nesse momento, eu poderia colocar via set reset, gravar um valor na minha saída Q principal, certo? Então, essa é a ideia. Quando fala de sincronismo, é isso. Porque eu, normalmente, em projeto de microprocessadores ou circuitos digitais maiores, eu tenho centenas, milhares de circuitos como esse aqui. Então, eu preciso, ora, deixar ele habilitado a funcionar, ora, bloqueado. E esse sincronismo nós fizemos através desse pino aqui. Fechou? Essa é a ideia. Então, tudo isso que eu expliquei, quem explica melhor? Tabela da verdade. Claro. E é o que ela está mostrando aqui, ó. Toda vez que o clock estiver em 0, não importa a possibilidade que eu tenha nas entradas 7 e reset, que a saída vai ficar inalterada, não acontece nada. Então, clock em 0, está travado o meu LET. Por outro lado, quando o clock estiver em 1, ele funciona exatamente como o que eu expliquei anteriormente. Quando tem 0 e 0, a saída é inalterada. Quando o reset está em 1, ele coloca a saída principal em 0. Quando o set está em 1, ele coloca a saída principal em 1. E quando eu tiver as duas set e reset em 1, eu não devo usar esse estado, porque não tem sentido setar e resetar ao mesmo tempo. Fechou? Então, mais uma novidade explicada, que é o sincronismo entre os LETs. Muito bem. E vamos para frente. Assim, mais uma novidade. Esses circuitos sequenciais, esses LETs, eles possuem característica de memorizar a informação. Acho que isso já ficou bem claro, né? Então, quando eu energizar, simplesmente alimentar, colocar o 5 volts num circuito LET desse daqui,
automaticamente ele vai definir um valor na saída principal Q e é invertida. Que valor que vai ser? Não sei. É um valor totalmente aleatório. Depende de qual transistorzinho que está dentro dessas portas lógicas, qual que vai ter aquele nanosegundo mais rápido e vai chavear para definir um valor inicial. Isso é tão comum que nós chamamos de sujeira da computação. Por exemplo, quando tu liga um computador, quando tu liga o teu computador, qual o valor que tem nas memórias cache nível 1, nível 2 ou nível 3, L1, L2 ou L3? Qual o valor que fica lá? Alguém saberia dizer? Sujeira da informática, nós não sabemos. Porque a memória, o bit que armazena a informação na memória cache é exatamente o circuito desse aqui. Então é aleatório o valor que ele pega inicialmente, a gente não sabe. Depende dos átomos que estão na construção, no processo de dopagem, na fabricação dos transistores que estão dentro dessas portas lógicas, certo? Então são valores aleatórios. Isso às vezes é um problema, porque eu não sei exatamente qual o valor inicial do que antes de eu colocar os meus valores nas entradas e o clock aqui, entendeu? Não teria como definir o valor inicial. Mas agora, graças a esses outros pinos que aparecem, que é o do set de reset, nós vamos poder definir um valor inicial e acabar com esse valor aleatório. Porque às vezes é importante nós definirmos um valor inicial, certo? No exemplo que eu estava falando das memórias, até não tem problema. Porque cada vez que eu vou gravar uma informação num bit lá na minha memória cache, ele sobrepõe o que está lá. Então não me interessa saber o que tinha antes, eu não tenho preocupação com isso. Mas em outros circuitos que nós vamos ver mais à frente, eu preciso, por exemplo, zerar, ter certeza que está zero aqui. Não posso correr o risco da aleatoriedade. Entendido? Então essa é a ideia. Então o pino set reset, para que serve? Serve para definir um valor inicial na minha saída Q antes de eu colocar valor nas minhas 3 entradas. Então serve para definir um valor de início, valor estado inicial do meu LET. Tá? Essa figurinha mostra de maneira mais genérica, né? Uma caixa preta aqui, então tem a minha saída principal Q, as entradas set, reset e o clock, também chamado de enable, né? Mesma coisa. E agora aparecem mais 2 pinos. É isso que nós temos que entender agora. Primeira coisa super importante para vocês entenderem que a maioria dos alunos esquece, erros comuns dos alunos. Observe que tem uma bolinha aqui, ó, certo? Essa bolinha, ela vai significar o seguinte, vai significar que esse pino vai executar a sua função quando eu colocar nível lógico 0. Esse é a mesma coisa. Muito bem, então esse pino executa a sua função com 0, esse também executa a sua função com 0. Se eu quiser que esses caras não façam nada, como se eles não existissem, que nível lógico eu tenho que colocar? 1. Então, toda vez que eu colocar 1 e 7, 1 e reset nesses pinos aqui, é a mesma coisa que eles não existissem. Eles não vão interferir em absolutamente nada. Tá? Por outro lado, se eu colocar 0 em 7, o que ele faz? Ele define a saída em 1. Tá? Se eu colocar reset em 0, ele define a saída principal em 0. Entenderam? Então, eles executam essa função com nível lógico 0. Quando eu colocar 0 em um dos dois, ele vai forçar a saída ao valor que eu quero colocar. Se eu colocar 0 aqui no set, eu estou querendo setar. Então, a saída vai para 1. Se eu colocar 0 em reset, eu quero resetar. Então, a saída vai para 0. Está percebendo a lógica de funcionamento? Tome cuidado com isso. Muito bem. Ah, mas tem que decorar, professor? Não precisa decorar. Olha o circuito interno que tu vai entender. Por que ele executa com nível lógico 0? Por que o que ele faz é com nível lógico 0? Olha aqui. É a história da chave digital, a mesma coisa, gente. Aqui é uma porta NAND, mas é o mesmo princípio da AND. Se eu tiver uma das entradas em 0, como essa 7 aqui, me interessa saber o valor das outras? Não. Está entendendo? A saída já vai ser 1. Nesse caso, porque é uma NAND, né? Não E. Então, quando eu colocar 0 aqui, ele vai executar a função set, que é deixar a saída principal em 1. Quando eu colocar 0 aqui, me interessa o valor das outras entradas? Não. Ele vai executar essa função dele, que vai acabar colocando 0 aqui. Tá?
Então é assim que funciona esses pinos de set e reset. Tá? Eles têm prioridade em função dessas entradas todas, tá, gente? Tá? Se tu estiver trabalhando normalmente, botando entrada, saída e tal, se tu mudar esses valores, passar para 0 um deles, eles vão executar a função deles. Então o que a gente faz é o seguinte, vamos lá, vou começar a trabalhar com LED. Primeira coisa, bota energia neles. Ele vai botar um valor aleatório aqui. Segunda coisa, define. Tu quer que esse Q fique em 0 ou em 1 inicialmente? Eu quero que esse Q fique em 1 inicialmente, de certeza. Então tu dá um pulso nesse pino para 0 e volta ele para 1. Quando tu dá um pulso e voltar, ele faz a função dele. Qual é a função dele? Deixar essa saída em 1. Observe que eu dou um pulso, dá um pulso para 0 e volta. É só um pulso para determinar um valor inicial. Depois eu deixo ele em 1. O outro é a mesma coisa. Eu quero que inicialmente essa saída fique em 0. Então tu vem aqui, dá um pulso nesse pino para 0 e volta ele para 1. Quando dá o pulso para 0, ele coloca esse valor Q principal em 0. E fica armazenado, que é a característica de memorizar dos LEDs. Então depois que eu fiz esse valor inicial, eu deixo o reset set em 1, porque é como se eles não existissem daí. Aí o valor agora de mudança só vai acontecer se eu mudar as minhas entradas, que então seria o terceiro passo, os próximos passos, eu colocar os valores nas entradas conforme a minha necessidade. Entendido? Então essa é a história do reset e do set, que está aqui representado também em forma de tabela da verdade. Tá? Então observe, tudo junto, inclusive agora com clock, olha só. Você já tem condições de entender tranquilamente isso aqui. Primeiro, se eu tiver o enable em 0, é um bloqueio, certo? Então não adianta eu mudar os pinos set e reset, porque não vai acontecer nada. Ele vai manter o valor armazenado anteriormente. Tá? Quando eu estiver o enable em 1 e os pinos de set e reset em 1, significa que o meu LED está funcionando normalmente. Vai funcionar conforme os valores das entradas R e S, que é 0 e 0 não acontece nada, 7 em 1 saída Q vai para 1, R em 1 saída Q vai para 0 e 1 em 1 eu não devo usar. Pronto. Muito bem. A novidade está então agora, independente do enable na verdade, quando eu tiver esses pinos set e reset aqui, quando eu der um pulso em 7 para 0, o que ele faz? Coloca o Q em 1. Só um pulso, vai para 0 e volta. E quando eu der um pulso em preset 0 e volta, ele coloca a saída principal em 0. Tá? Então essa tabela da verdade mostra todo o funcionamento desse circuito que eu tinha acabado de explicar. Tranquilo? Entendido? Quem não entendeu, volta o vídeo. Muito bem. Aqui tem uma outra representação apenas, né, uma representação mais simbólica desse LED com o clock, com o enable. Então aqui nós temos a entrada set e reset e a saída principal e aqui a entrada de clock. Só mais uma vez, só para falar para vocês que esse clock, quando em 1, quando em alto, libera o funcionamento do LED. Quando em 0, ele trava, bloqueia o funcionamento do LED. O bloquear o funcionamento que eu falo significa, mesmo que eu mude os valores das entradas, nada acontece com a saída. Mas manter o valor armazenado, bloqueando no bloqueando, ele sempre mantém o valor armazenado. É isso. Muito bem. Em circuitos sequenciais, nós vamos trabalhar muito mesmo com esses sinais aqui de clock, certo? Esses sinais de clock, gente, é o mesmo sinal de clock que vocês já ouviram muitas vezes falar quando vocês leem ou falam ou alguma coisa relacionada a microprocessadores. Né? Um sinal de clock nada mais é do que esse tipo de onda, forma de onda, onde eu tenho uma tensão elétrica em forma de onda quadrada. Então o tempo vai passando e eu tenho pulsos em forma de onda quadrada do tipo 1, 0, 1, 0, 1, 0 e assim por diante. Não é novidade nenhuma, imagine isso para vocês. Para nós, o clock de agora em diante vai ser fundamental. Hoje, qualquer circuito digital é baseado no sincronismo todo em clock.
um microprocessador ou qualquer sistema computacional é todo baseado em clock. O clock dá o sincronismo de funcionamento de todos os circuitos digitais internos de um computador, por exemplo. Então, um computador é um conjunto de muitos circuitos digitais e esses diversos circuitos digitais precisam estar em sincronia. Ou seja, uma hora trabalha uma parte, outra hora trabalha outra parte e assim por diante. E o sinal de clock é o responsável em fazer esse sincronismo. Tá? Então, ele tem aqui a sua largura do pulso. Normalmente essa largura deve ser igual à largura em 1 e à largura em 0. Isso a gente chama de Duty Cycle. Acho que nem está escrito aqui, mas é um termo usado em inglês mesmo. Então a gente diz que normalmente uma onda quadrada boa, ela tem um Duty Cycle de 50%. Ou seja, 50% em 1 e 50% em nível lógico 0. Tá? Então nós temos aqui um período, que é o início da onda até o final da onda, depois ela se repete. Isso também não é novidade nenhuma. E nós temos agora uma coisa que vai ser importante para nós, que é o flanco de subida ou a borda de subida do meu sinal de clock e a borda de descida do meu sinal de clock. Tá? Isso muito importante porque nós vamos ter agora circuitos sequenciais que vão funcionar só quando sobe o clock ou só quando desce o clock. Tá? Então isso é importante entender. Além disso, eu diria que tem mais uma coisinha aqui que eu acho que é importante falar, que eu não coloquei, mas não é novidade, mas vou voltar a falar para vocês, que nós temos o período, que é igual a 1 sobre a frequência. Consequentemente, a frequência é igual a 1 sobre o período, certo? Então, quando nós temos clocks, que geralmente eu tenho ele em frequência, em hertz, ou kilohertz, ou megahertz, ou gigahertz, eu consigo descobrir o valor desse período aqui, certo? Isso, para muitos casos, é bem interessante. Para circuitos digitais, às vezes isso é importante. Muito bem. Continuando. Bem, nós vamos ver na sequência aí um circuito muito parecido com o LET que nós vimos agora, só porque ele sim é o verdadeiro circuito chamado de flip-flop. Então, flip-flop, ele é um LET, mesma coisa de um LET, tá? Só que existe diferença então, uma pequena diferença entre o que nós chamamos de LET e o que nós chamamos de flip-flop. E a diferença está que no LET ele é ativado pelo nível do sinal, estando aqui em alto ou em baixo. Então ele muda lá o valor de saída na mudança do nível, de alto para baixo, na hora que muda o nível. Já o flip-flop não. O flip-flop ele muda o nível lógico da sua saída, Q lá, a saída principal, ou no flanco de subida, na borda de subida, ou na borda de descida do meu sinal de clock. A gente diz como está aqui em inglês, ó, tem uma resposta na borda positiva, na subida, ou ele tem uma resposta na borda negativa, na descida, certo? Então essa é a diferença entre um LET e o flip-flop. Fora isso, é tudo igual. Bom, se tem diferença, imagina como é que um circuito digital vai descobrir quando está na borda de descida ou na borda de subida. Então existe aqui um circuito que é usado para fazer essa detecção de borda, que é simplesmente colocar um inversor entre as entradas de uma porta lógica. Tá? Com isso tu tem esse pequeno sinalzinho lá na saída, né? Claro que está um pouco exagerado, eu até escrevi aqui, mas é justamente para detectar então essas bordas de subida ou de descida. Tá? É assim que é feito. Muito bem. Então com isso nós encerramos a conversa do LET e agora a nossa conversa é toda em cima de flip-flop, certo? Então de novo, qual a diferença do LET para o flip-flop? O flip-flop, a mudança da minha saída Q principal vai acontecer ou na borda de subida do clock ou na borda de descida do clock. Muito bem. Então com isso, nós já vamos direto para o primeiro flip-flop, que é o flip-flop chamado de JK, certo? Aqui nós temos o JK, entrada J e entrada K, sendo que a entrada J seria o nosso set, e a entrada K seria o nosso reset. Tá? Então, olhando pela tabela da verdade, vocês já podem perceber, ó, quando o J está em 1 e o Q em 0,
significa que ele vai colocar a saída principal em 1. E por outro lado, quando o K estiver em 1 e o J em 0, a saída principal vai para 0. Muito bem. Então, é assim o funcionamento igual do LET, não tem novidade nenhuma, né? Qual é a novidade? A novidade é que nós temos essas duas portas lógicas AND e o clock. Então, se esse meu flip-flop JK for sensível à subida do clock, significa o seguinte, vamos lá, significa que quando eu colocar, por exemplo, aqui ó, J em 1 e o K em 0, vamos supor que eu tenha inicialmente aqui 0 e aqui então o inverso, 1. Vamos supor que eu tinha isso aqui nas saídas e coloquei esses valores na entrada. Vai acontecer alguma coisa nesse momento? Ainda não. Enquanto o meu clock aqui estiver em 0, não acontece nada, porque ele bloqueia, né? Não acontece nada, fica tudo como está. Por outro lado, quando o meu clock, então, agora mudar, na verdade, quando o meu clock agora está em 0 e subir para 1, aqui ó, na subida do clock, se ele for um flip-flop sensível à subida do clock, quando ele subir, ele vai executar o que eu tenho nas entradas. Então, quando eu tiver J em 1 e K em 0, significa que a saída vai para 1. Ou seja, então a saída principal vai para 1 e o inverso fica em 0. É isso que acontece nessa possibilidade. Esse cara desaparece e esse cara desaparece. Depois, se o clock vai mudar, gente, o clock mudou, veio para 0 e não sei o que, não acontece nada. Enquanto ele estiver em qualquer situação, menos aqui de subida, ó, nada acontece. Tá? Ele só pode acontecer alguma mudança quando o clock subir de novo, porque esse flip-flop é um flip-flop sensível à subida do clock. Entenderam? Essa é a jogada, então, do funcionamento desse flip-flop. Muito bem. Então, aqui está a simbologia do flip-flop JK, saída principal Q, saída invertida, entrada seta e reseta, J e K, e aqui o clock. Nós teríamos que ver se esse modelo é sensível à borda de subida, aqui, né? Se ele é sensível à borda de subida, para acontecer mudanças conforme as entradas, ou ele é sensível à borda de descida, para acontecer mudanças na saída conforme as entradas, quando acontecer essa descida do clock. É isso. Muito bem. Flip-flop JK. Próximo. Aqui nós temos um flip-flop bem interessante. É o flip-flop tipo D. Inclusive a palavra D vem do inglês data, que significa dados. Se escreve, se fosse em português, parecia data. Mas não é data de datiora, é data de dados em inglês. Porque esse a célula básica justamente das memórias SRAM, certo? Por isso que ele vem de dados, D de dados. Tá? Então o que acontece? O que tem de diferente nesse flip-flop? Observem só, olha o que apareceu de novo. Ele é praticamente igual esse JK aqui, né? O que foi feito foi pego a entrada J, colocado o inversor e ligado na entrada K. Querem ver? Aqui, ó. Peguei a entrada J, coloquei o inversor e coloquei na entrada K. Interliguei as duas entradas e botei o inversor no meio. Foi só isso que eu fiz. Fazendo essa mudança, o resto está tudo igual. Ó. Continua o meu flip-flop normal. Fazendo essa mudança, eu acabo tendo apenas uma entrada, não é verdade? Então, se eu tenho uma entrada, a tabela fica muito mais simples. Ó, quando eu tiver 0 aqui no D, é como se eu tivesse 0, 0 e 0 na entrada J e K. Como tem esse inversor, fica 0 e 1. 0 e 1 vai forçar sempre a entrada a ficar em 0. A saída ficar em 0, desculpa. Independente do valor que tinha anteriormente a colocar esses sinais, sempre quando eu colocar 0 na entrada de um flip-flop tipo D, a saída vai para 0. Tá? Porque, na verdade, deixa eu botar aqui em modo de edição, na verdade, olhem só, eu tenho isso aqui, né? Eu tenho 0 aqui, 0 aqui, passa pelo inversor, eu vou ter 1. É como se eu tivesse 0 e 1, ou seja, 0 no set e 1 no reset. O clear aqui, está mostrando ser de clear, né? De limpar. Então, na verdade, eu sempre vou garantir que essa minha saída principal vai ficar em 0.
Ou seja, eu repito o valor que eu tenho na entrada, eu repito o valor na saída. É isso. Fechou? Por outro lado, quando eu tiver agora 1 na minha entrada D, 1 na entrada D, então aqui fica 1, vem, passa pelo inversor, aqui é 0, não é? Então é como se fosse seta em 1, limpar em 0. Eu estou querendo setar, ou seja, quando eu tiver 1 na entrada D e der um pulso de clock, ele quer que ele vai fazer? Ele vai garantir, independente do que tinha na saída Q antes de colocar as entradas, ele vai garantir que a minha saída fique em 1. Ou seja, é o que acontece nas memórias SRAM, né? Sempre que eu coloco 0 na entrada, eu quero gravar o 0. Sempre que eu coloco 1 é porque eu quero gravar o 1, não é isso? Então essa é a ideia desse flip-flop tipo D. Foi construído de forma que, quando eu colocar 1 na entrada D, depois do pulso de clock, ele grava 1 aqui. Quando eu colocar 0 na entrada D, depois do pulso de clock, ele coloca 0 lá. Então, o valor lógico que eu colocar na entrada, ele vai gravar na saída, e claro, sempre após o pulso de clock, de enable aqui, seja na borda de subida ou na borda de descida, conforme o modelo do flip-flop que eu vou trabalhar. Entenderam? Essa é a ideia. E o que vocês não podem esquecer nunca, deixa eu voltar aqui. Lembrando, nós estamos em circuitos sequenciais, não é? Então, se eu colocar 1 aqui, o clock vem, sobe. Vamos supor que ele é sensível à subida. O que acontece? A saída vai para 1, independente do valor da entrada. Beleza? Aí o que eu faço? Depois eu venho aqui e eu retiro o clock, por exemplo, retiro o valor da entrada. O que acontece com a saída? Permanece armazenada. Esse é o grande diferencial dos circuitos sequenciais. Ele mantém o valor memorizado, certo? Essa é a grande diferença. Por isso é usado como célula básica das memórias SRAM, célula básica para armazenar um bitzinho. Então, o registrador, por exemplo, que é um elemento interno de um microprocessador. Então, se o teu microprocessador é de 64 bits, o teu registrador interno tem 64 flip-flops iguais a esse aqui. Cada flip-flop desse para armazenar um bitzinho, ou 0 ou 1, conforme o valor que tu colocou lá na programação. Essa é a ideia. Muito bem. Então, esse é o flip-flop tipo D. Nós temos também um outro flip-flop, que é o flip-flop tipo T. Esse T vem do inglês toggle, que é uma mudança. Uma hora é uma situação, outra hora é outra situação. Qual é a grande sacada dele? Olhem só aqui para o circuito. Tem o mesmo circuito do LED, é o mesmo flip-flop, tem o mesmo sinal de clock, ele bloqueia ou não bloqueia, a mesma ideia. Só porque a entrada agora, a entrada J e K, elas estão curto-circuitadas, elas estão interligadas. E não tem inversor, como no outro modelo que eu tinha acabado de explicar. É direto, liga direto. Então, o que acontece? Quando eu colocar 0 aqui, vai estar 0 aqui, 0 aqui. Nas entradas SR, ou na seta reseta, ou no J e K, como queira chamar. Quando eu colocar 1, eu vou ter 1 e 1, certo? Não muda nada, certo? Então, vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho melhor aqui. Vamos ver se vai dar para mostrar. Então, quando eu colocar aqui 0... 0, o que ele vai ter na minha saída? Ele tem a condição anterior. A gente chama KN aqui de condição anterior. Tá? Então, o que ele vai ter? Quer ver? Se é 0 aqui, é 0 aqui. Vamos supor que ele tinha inicialmente 1 aqui. Estou chutando. Então, aqui é o inverso, é 0. Então, vem aqui, realimenta para cá, é 1. Vem por aqui, realimenta aqui, é 0. Certo? 0 e qualquer coisa numa porta lógica AND, não me interessa saber o valor das outras entradas. Então, aqui vai ser 0. 0 e 1 na OUDA 1, invertendo, dá 0. 0, e aqui é 0. 0 e 0 na OUDA 0, invertendo, dá 1. Não mudou nada. Ou seja, eu tinha anteriormente 1, continuou tendo 1, certo?
Então é isso que acontece. Quando eu tenho 0 na entrada T, não muda nada o valor da saída. Se a saída era 1, fica 1. Se a saída era 0, fica 0. Tá? É isso que a tabela da verdade está dizendo. Muito bem. O que vai mudar é agora aqui, ó. O que vai mudar, deixa eu apagar todos, é essa situação aqui. Quer ver? Quando eu tiver 1 na entrada T, ó, coloco o T aqui em 1, certo? Então aqui eu tenho 1 também. Vamos chutar um valor qualquer aqui para minha saída, é aleatório, ao ligar. Então, sei lá, supor também 1, aqui o inverso é sempre 0. Então 1 realimenta para cá 1 e 0 realimenta para cá 0. Muito bem. Então, e agora? O que acontece? Vamos ver. Eu tenho aqui 1. Opa, eu realimento aqui também, né? Desculpa, realimento aqui é 0. E eu realimento também aqui, que é 1. Eu realimento aqui também 1. Muito bem. Então, agora eu estou totalmente dependendo do valor do clock. Tá? Então, quer dizer, só vai executar essa minha entrada T aqui, essa tabela da verdade só vai executar essa função conforme for o modelo do meu flip-flop. Se ele for sensível à subida do clock, então o clock enquanto estiver em 0 não acontece nada. Quando o clock subir, nesse momento é que ele vai entrar em funcionamento. Tá? Depois ele vai ficar em 1, né? Mas a mudança acontece no momento da subida. Então, quando ele subir, eu considero que aqui ele está em 1. E aqui também está em 1. Então, vamos lá. 0 e qualquer coisa na AND dá 0. 0 e 1 na OR dá 1, invertendo deu 0. Beleza, não aconteceu nada. Aqui, 1 e 1 na AND dá 1, então aqui eu tenho 1. 0 e 1 dá 1, invertendo, mudou. Então aqui dá 0. 0 realimenta aqui, então aqui morreu, aqui vai ser 0. E ele realimenta aqui também, e aqui vai ser 0. Deixa eu apagar para não dar confusão. Então esse cara morreu, esse cara morreu, e esse cara aqui também morreu. Beleza? Muito bem. Então 0 e 0 agora aqui dá 0, invertendo deu 1, né? Porque como aqui foi 0, ele vai dar o inverso. E esse cara morreu. Muito bem. Ele realimenta aqui. Esse cara morreu, aqui vai ser 1. 1 e 1 dá 1, inverte dá 0, não muda. Deixa eu apagar mais um pouco aqui para não dar confusão. Apaga aqui. Apaga aqui. Muito bem. E agora... Agora o que aconteceu foi que realimentou aqui, perceberam? Então 0 e qualquer coisa agora vai mudar. Esse cara morre e aqui dá 0, certo? E aqui realimentou também, aqui era 0, agora fica 1. Então 1 e 1 não dá mais 0 agora vai dar 1, certo? 1 e 0 dá 1, invertendo, mudou esse cara de novo e deu 0. E ou seja, vai mudar aqui de novo, que aqui vai mudar de novo e vai dar 1, e vai inverter de novo, vai dar 1, 0, e vai inverter de novo, vai dar 0, 1, e vai inverter de novo, vai dar 1, 0, e vai inverter de novo, e esse troço vai ficar piscando aqui numa velocidade que depende apenas do tempo de atraso de propagação do sinal aqui internamente. Ou seja, sempre vai dar a condição anterior invertida, enquanto o clock estiver subindo, lembrando bem. A hora que o clock parar de subir, ele para na posição que ele estava. Eu não sei exatamente se ele vai parar em 0 em 1, mas ele vai parar numa determinada posição. Entendido? Muito bem. Então vamos voltar aqui. Então esse é o flip-flop tipo T, por isso o T de toggle alterna. Ou seja, quando eu colocar 1 na entrada T, ele vai ficar oscilando 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Vai ficar alternando aqui enquanto o meu pino clock estiver na subida, por exemplo. Certo? Essa é a ideia desse flip-flop, que ainda é um problema, né? Não é legal ele ficar oscilando. Tá? Isso realmente é um problema. Então não tem muita aplicação quando ele fica oscilando. É legal ele ficar invertendo a sua condição anterior. Isso é legal. É uma coisa que nós vamos usar mais à frente ali. Mas
Ficar oscilando, invertendo sem parar não é bom. O bom é eu botar dar um pulso e ele inverter. Dar outro pulso e ele inverter. Só que isso eu não consigo fazer com esse circuito flip-flop T aqui normal. Eu só vou conseguir com um próximo circuito. Tá? Então, o próximo circuito e último é o flip-flop JK mestre-escravo. Bom, esse então é o melhor dos melhores. Vamos entender como ele funciona. Bom, o que eu tenho aqui? Olha só. Na verdade, eu tenho 2 flip-flops desses, tá, gente? Claro, ligado a uma configuração um pouquinho diferente. Mas eu tenho um flip-flop que eu chamo agora de flip-flop mestre e eu tenho um outro flip-flop que eu chamo de flip-flop escravo. Ele continua tendo a saída Q principal e a saída invertida e ele tem as entradas set e reset, ou J e K, como vocês queiram chamar. E claro, tem também o pulso de clock aqui, o habilita ou desabilita. Tá? O que tem de diferente? Vamos tentar entender. Primeira mudança super importante é que aqui no clock, ó, aqui o clock do primeiro está ligado aqui, então esse primeiro flip-flop está com o clock aqui, beleza? O segundo flip-flop, ó, o sinal de clock vem, tem um inversor, então é clock invertido, e vem para cá. Então o clock desse segundo flip-flop, ele é inverso do clock do primeiro, certo? Essa é a grande diferença desse circuito JK mestre-escravo. O que significa isso? Significa que na prática o clock vai subir e descer, né? Então na subida do clock esse cara vai funcionar, na descida do clock esse cara vai funcionar. Tá? Com isso nós vamos conseguir resolver aquele problema da oscilação. Vocês já vão entender. Tá? Mas tudo bem, vamos com calma. Então a primeira mudança é que o clock vem aqui, inverte o clock e ele vai para o flip-flop escravo. Tá? Além disso, claro, tem mais umas diferencinhas aqui, ó, ele retroalimenta a tela no começo, retroalimenta a tela no começo aqui, tá? Fora isso, são só as retroalimentações aqui da frente. Pronto, é isso. Como é que ele funciona, o funcionamento dele? Vejam a tabela da verdade, sempre o segredo da tabela da verdade. Então, de novo, primeira coisa, coloca energia nesse cara aqui. Quando eu colocar energia, ele vai definir um valor na minha saída Q principal. Pronto, aleatório, não tem como controlar. A não ser que eu tenha aqueles pinos de preset clear aqui nas extremidades, conforme eu já falei, para determinar um valor inicial. Tá? Senão o valor é aleatório. Feito isso, eu posso começar a colocar valores das entradas para tentar mudar o valor de saída. Beleza. Se eu colocar 0 e 0 na entrada J e K, o que acontece com a saída? Fica igual à condição anterior. Aqui o QA é de A de anterior mesmo, tá? Então ele fica, a condição final fica igual à condição anterior. Então se eu tinha 0 aqui na minha condição, no meu Q, fica 0 depois que eu colocar 0 e 0 aqui e dar pulso de clock. E se eu tinha 1 aqui na minha saída, botando 0 e 0 dando pulso de clock, vai continuar tendo 1 lá na saída. Não muda nada. O 0 e 0 nas entradas não muda nada. Por outro lado, quando eu tiver o meu K, né? Desculpa, o K em 1 e o J em 0, então K em 1, J em 0, eu estou querendo resetar, não é, gente? Então, quando eu tiver esse K em 1 e J em 0 e dá um pulso de clock, sobe e desce, o que é que vai acontecer? Ele vai forçar a minha saída principal para 0. Então, a saída principal vai ser 0 após eu colocar J em 0, K em 1. É isso. Por outro lado, quando eu colocar J em 1, K em 0, o que é que ele vai fazer? Ele vai colocar minha saída principal, saída Q em 1, que é o mesmo dos exemplos anteriores que a gente tinha falado até agora. É o set e reseta, né? A grande diferença no flip-flop, de novo, qual é a grande diferença? É que ele só executa na subida e descida do clock. Nesse caso, como são 2, o primeiro funciona na subida, esse aqui funciona na subida do clock, e o outro funciona na descida do clock. Então, o resultado final eu só vejo após o clock aqui subir e descer, certo? Então, eu só vou ver a minha saída ficar em 1, depois que eu botar esses dois valores aqui na entrada, e o clock subir e descer, certo? Beleza. E a grande inovação desse mestre escravo, a justificativa de construir ele, é porque agora, quando eu colocar 1 e 1 aqui, vamos explicar um pouquinho melhor? Opa!
Quando eu colocar então agora 1 e 1, vamos ver. Olhem só. Então, eu tenho aqui inicialmente, por exemplo, 1 e 0. 1 e 0. Aí eu venho agora e coloco 1 e 1 nas entradas. 1 e 1. Por enquanto não acontece nada, porque o bloqueio não chegou nada. Quando o sinal de clock subir, o que acontece? Esse cara funciona, mas não muda nada. Quando o clock descer, o escravo funciona e eu vou ver uma mudança na saída. Qual é a mudança? Condição anterior invertida. Se ele estava em 1, ele vai para 0. Aqui estava em 0, vai para 1. E pronto, fica estabilizado nesse valor, ele não fica mais oscilando, porque o clock parou. O clock parou, então ele fica parado também. Não oscila mais, que era o problema que nós tínhamos antes. Ah, professor, mas se o clock subir de novo? Se o clock subir não acontece nada, mas se ele subir e descer, mais um pulso completo, ele vai inverter de novo. Aqui de 0 vai para 1 e aqui de 1 vai para 0. Então ele sempre faz a condição anterior invertida quando eu tiver as duas entradas em 1 e dar pulsos completos de clock. Essa é a grande diferença do flip-flop JK mestre escravo, e nós vamos ver circuitos que precisa justamente dessa característica, dele ter a condição anterior invertida, tá bom? O que muda para o JK com 1? Muito bem. Então aqui nós temos uma forma simbólica de mostrar os flip-flop JK, o flip-flop mestre escravo ligado nessa mesma configuração aqui, ó, tipo T. Então aqui eu tinha um flip-flop básico, né? Imagina agora que eu tenho um desse aqui, ó, mestre escravo, e eu interligo as duas entradas. Se eu interligar as duas entradas, o que é que eu tenho? Um flip-flop tipo T. É o que está mostrando aqui, ó. Se eu interligar as duas entradas J e K, eu transformo um flip-flop JK mestre escravo num flip-flop tipo T. E ele funciona conforme essa tabela aqui, daí, ó. Mesma coisa, quando eu tenho 0, não muda nada na saída. Quando eu tenho 1, ele vai dar a condição anterior invertida. A diferença é que essa condição, esse valor final invertido, vai depender do clock subir e descer, certo? Porque na subida o mestre trabalha, na descida o escravo trabalha. Então eu acabo controlando, estabilizo um valor na minha saída, tá? Eu posso representar o flip-flop mestre escravo tipo T também dessa forma aqui, ó, com apenas uma entrada, tá? Não tem problema nenhum. Então, de novo. Ah, e detalhe, aqui aparece também as entradas de preset clear. Tá? Para que são essas entradas mesmo? Relembrando, essas entradas servem para dar um valor inicial na minha saída aqui. Valor inicial eu chamo a um valor inicial antes de colocar essas entradas T e clock. Tá? Então, de novo, quando eu energizar um flip-flop, desse aqui, por exemplo, o valor que está aqui é aleatório. Se eu não quiser que o valor fique aleatório, o que é que eu faço? Dou um pulso 0 ou aqui ou aqui. Se eu der um pulso e voltar para 1 aqui no preset, ele define o valor inicial em 1. Se eu der um pulso em 0 e voltar aqui no clear, ele define o valor 0 aqui inicial. Então, depois que eu determino o valor inicial, mantenho esse cara em 1, mantenho esse cara em 1. Agora sim, eu poderia botar uma dessas entradas aqui no T e só vou ver mudança na saída quando eu der um pulso aqui em clock, sobe e desce completo. Tá bom? Então esse é o flip-flop JK mestre escravo tipo T. Tá? Faltou até escrever aqui mestre escravo. Aqui nós temos agora o da célula básica da memória SRAM, que é o flip-flop tipo D, né? Então flip-flop mestre escravo tipo D, certo? Como é que eu construo um flip-flop tipo D? Pega as entradas J e K e coloca o inversor. Né? Deixa eu mostrar lá atrás para vocês. Ó. Lembrando, aqui o flip-flop tipo D. Tinha um inversor ali, lembram? Claro, isso aqui não era um mestre escravo, um flip-flop normal tipo D. Mas o inversor transformava ele no tipo D. Então agora eu tenho o completão, o profissional, o melhor, mais ou menos isso. Claro, não é bem assim o melhor, né? Depende da aplicação. Mas é o tipo D, está aqui, basta eu colocar então o inversor nas entradas J e K. Eu posso representar ele também dessa forma aqui, uma entrada apenas e aqui a entrada de clock.
Novamente, eu posso não ter, dependendo do modelo, entradas de preset de clear, né? Com a mesma ideia anterior. Como é que ele funciona? Se eu colocar a entrada D em 0, se eu botar D em 0 e der um pulso de clock, ele vai definir a saída Q 0, independente do valor que tinha inicialmente. Se eu colocar D em 1, a entrada D aqui em 1, e dou um pulso de clock, sobe e desce, a saída Q principal vai para 1, certo? Por isso ele é chamado de dados, porque o dado que eu colocar na entrada, ele vai armazenar na saída. Se eu botar 0, armazena 0. Se eu colocar 1, ele armazena 1. Aqui não, no tipo T, se eu colocar 0, ele fica 0. Se eu colocar 1, ele vai inverter o valor que eu tinha aqui, certo? Essa é a ideia. Muito bem, gente. Com isso, então, aqui nós temos um exemplo, um diagrama de tempo, né, mostrando o funcionamento. Vou deixar para vocês darem uma analisada. Tem algumas características que a gente encontra aí nos datasheets, nos modelos comerciais, que eu quero mostrar aqui na frente. Por exemplo, quando vocês virem a palavra setup time, o que é setup time? É aquele tempo mínimo, então, que tem que ter um valor na entrada D, para que o clock sobe e desce, dê tempo desse valor D ser aceito pela entrada do flip-flop, né? Que é chamado de... Por isso que é setup time, o tempo de configurar o flip-flop. Tá? Depois tem o hold time, que também é o tempo mínimo que tem que permanecer o valor D, depois da transição do clock. Tem o tempo de propagação do sinal, que é o tempo entre botar a entrada, dar pulso de clock e acontecer a mudança na saída, caso seja necessário ter mudança. São palavras que aparecem nos datasheets só para vocês conhecerem. Aqui nós temos modelos comerciais de tudo que nós vimos até agora. Então nós temos os circuitos integrados 74, 75, principalmente esse aqui. Aqui aparece letras aqui no meio, né? É o 75, o 74, o L75, o LS, o C, o HC, o HCT, que são características técnicas que mudam. É tudo mesmo LET, tá? São 4 LETs dentro desse meu circuito integrado. Essas letras mudam assim de tensão de trabalho, velocidade de resposta. Isso aqui nós vamos ver em família de circuitos lógicos. Mais à frente eu vou explicar melhor um pouco sobre isso daqui, tá bom? O que interessa saber agora é que nós temos LETs. O 74 e 75 é construído por LETs, não flip-flops, ok? E aqui está a tabela da verdade de funcionamento dele. Então são 4 LETs internos. Já o 74 e 74 são 2 flip-flops internos que ele possui. Inclusive ele tem pinos de preset clear, tá? Desculpa, são 2 flip-flops do tipo D, certo? Então aqui vocês têm, como são 2, tem o clear do flip-flop número 1, a entrada D do flip-flop número 1, o clock do 1, o preset do 1, a saída Q do 1 e a saída Q barra do 1. E aqui então são os pinos do segundo flip-flop, ok? Além dos pinos de alimentação e terra, é claro. Aqui mostra de outra forma simbólica os pinos físicos para esse modelo ali, né? Então o pino 2, o pino 2 é o pino de entrada D, então tá ali o pino 2, o clock é o pino 3 e assim por diante, apenas demonstrando cada um pino, o que ele é exatamente. Nós temos ainda um circuito integrado 7476, que ele é um JK disparável por borda, tá? Então ele é um flip-flop disparável por borda, certo? Se não me falha a memória, acho que é a transição negativa do clock, então é na descida do clock que ele aciona, tá? Tem a tabela da verdade de funcionamento dele, é o que nós já falamos lá dos flip-flops JK, certo? Aqui só a descrição das pinagens dele. Temos um outro modelo comercial aqui, que esse aqui é um duplo flip-flop JK, disparável por borda com preset clear, que é o 74112, certo? Ele também é com borda negativa, então é na descida do clock que ele executa a sua tabela da verdade. Tá? Na aula de laboratório nós vamos implementar os circuitos com os flip-flops, com alguns desses circuitos integrados aqui, para ver na prática o funcionamento efetivo dele. Tá bom?
Com isso, então, nós encerramos essa primeira parte, que são os latches e flip-flops relacionados a circuitos sequenciais. Muito obrigado pela paciência e até a próxima videoaula.